Olá pessoal, recomeçamos mais uma semana de aula. Como eu sempre faço, toda aula eu começo com a correção da atividade da aula anterior, quando tem tido atividade. Essa semana tem uma atividade para corrigir, então vamos começar por ela. A primeira questão: as diagonais de um polígono são segmentos de reta que ligam vértices não consecutivos. A quantidade que eu vou chamar de D de diagonais de um polígono depende da quantidade que eu vou chamar de N de lados desse polígono. E ela pode ser calculada pela fórmula D, ou seja, a quantidade de diagonais, é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Então nós temos aí uma função do número de diagonais em função da quantidade de lados de um polígono. A partir dessa função, a letra A pede: determine a quantidade de diagonais de um polígono com 10 lados. Nós vimos aí no enunciado da questão que o N é a quantidade de lados. Então, se eu tenho 10 lados, pegue 10 e coloque no lugar do N, na fórmula. Vai ficar então D é igual a 10 vezes 10 menos 3 sobre 2. Lembrando que 10 menos 3 dá 7, então D vai ficar 10 vezes 7 sobre 2. Lembrando que 10 vezes 7 dá 70, dividido para 2 dá 35. Isso quer dizer então que o polígono que tem 10 lados, que no caso é o decágono, ele possui 35 diagonais. Depois eu quero o polígono de 20 lados. Façamos do mesmo jeito, vamos trocar o N agora por 20. Então vai ficar D é igual a 20 vezes 20 menos 3 sobre 2. Como 20 menos 3 dá 17, então D vai ser 20 vezes 17 dividido para 2. 20 vezes 17 dá 340, dividido para 2 dá 170. De maneira que o polígono que tem 20 lados, que é o icoságono, ele possui então 170 diagonais. Depois eu quero o polígono de 30 lados. Façamos do mesmo jeito, eu vou pegar o N igual a 30, vou substituir no lugar do D, vai ficar D é igual a 30 vezes 30 menos 3 sobre 2. Como 30 menos 3 dá 27, então D é igual a 30 vezes 27 dividido para 2. Quando nós realizarmos essa operação, nós temos então que o polígono que tem 30 lados, ele possui 405 diagonais. Ainda nessa mesma questão, eu quero agora o polígono de 5 lados, que é o pentágono. Eu vou pegar então no lugar do N, colocar 5, vai ficar então D é igual a 5 vezes 5 menos 3 dividido para 2. Como 5 menos 3 dá 2, então vai ficar 5 vezes 2 dividido para 2, ou seja, 5 diagonais. Portanto, então, o nosso pentágono ele possui 5 diagonais. A letra B: a função que determina a quantidade de diagonais de um polígono em função da quantidade de lados, ela é quadrática? Justifique sua resposta. Eu posso fazer o seguinte: eu vou pegar a fórmula das diagonais e vou desenvolver. Desenvolver como? Eu vou pegar o N que está fora do parêntese, multiplicar por quem está dentro do parêntese. Então vai ficar N vezes N é N ao quadrado, N vezes menos 3 dá menos 3N sobre 2. Agora eu pego essa fração com o denominador 2 e quebro em duas frações. Então fica D é igual a 1 meio, já que antes do N ao quadrado tem 1, né? Então D é igual a 1 meio N ao quadrado, menos 3 meios N. Como a gente pode perceber, isso é uma função do segundo grau, porque nós percebemos que o maior expoente que consta nela é o expoente 2. É uma função do segundo grau na incógnita N, que é o número de lados. A segunda questão da PUC de Minas Gerais: uma pessoa investiu em papéis de duas empresas no mercado de ações durante 12 meses. O valor das ações da empresa A variou de acordo com a função A de T é igual a T mais 10. E o valor das ações da empresa B obedeceu à função B de T igual a T ao quadrado menos 4T mais 10. Então as ações da empresa A variam segundo uma função do primeiro grau e as ações da empresa B variam de acordo com a função do segundo grau. Nessas duas funções, o tempo T é medido em meses, sendo T igual a 0 o momento de compra das ações. Com base nessas informações, é correto afirmar que as ações das duas empresas, A e B, têm valores iguais. Aí você olha para as opções, está aí para a gente dizer quantos meses depois
elas vão ter valores iguais e, claro, o valor igual que elas terão. O que eu vou fazer então? Se eu tenho que o valor das duas empresas vai se igualar nesse tempo que está falando aí na questão, que é para a gente marcar, então eu vou pegar a de T e igualar a B de T. Pego então as duas funções e igualo. Só que o A de T é T mais 10. Ele vai ficar igual ao B de T, que é T ao quadrado menos 4T mais 10. Como a gente tem expoente 2, a gente percebe que isso é uma função do segundo grau. Então eu vou jogar tudo para o começo e igualar a zero. Vai ficar então o T ao quadrado menos T ao quadrado, porque ele troca o sinal. O menos 4T vai virar mais 4T. Repete o mais T que já estava no início. Repete o mais 10 que já estava no início. E esse 10 que está lá no final, depois do menos 4T, vai para o primeiro membro com o sinal trocado menos 10. Então eu vou cancelar 10 com menos 10. Vou juntar 4T mais T, vai dar 5T. Então nós temos a equação do segundo grau, menos T ao quadrado, mais 5T igual a zero. Essa equação do segundo grau ela é uma equação incompleta, porque está faltando o termo C. Se eu quiser resolver a equação do segundo grau pela fórmula de delta de Bhaskara, eu posso resolver tranquilamente. Mas como ela é incompleta, eu posso fazer pelo método das incompletas. E que método é esse? Eu vou colocar o T em evidência. Antes de colocar o T em evidência, para poder facilitar a minha vida, eu troquei o sinal de todo mundo, então ficou T ao quadrado menos 5T igual a zero. E agora sim, resolvendo ela, por exemplo, por fatoração, que é o método da incompleta, coloco o T em evidência, então vai ficar entre parênteses T ao quadrado dividido para T dá T, menos 5T dividido para T dá menos 5. Então fica T vezes T menos 5 igual a zero. Desse modo, então, se eu tenho que o produto de duas parcelas, T e T menos 5, é igual a zero, é porque uma dessas parcelas é zero. Então, ou o T é igual a zero, ou o T menos 5 é igual a zero. Do T menos 5 igual a zero, quando eu passar o menos 5 para o segundo membro, eu obtenho, então, T igual a 5. O que você percebe? Só existem dois instantes em que as ações têm o mesmo valor, que é no instante T igual a zero, que é quando eu começo a fazer a compra das ações, que é o começo das ações, né? E no instante T igual a 5. Desse modo, então, a questão pergunta o instante posterior. Então a resposta seria T igual a 5. Só que além do instante, além do T, a questão pede o valor das ações. Para a gente descobrir qual o valor das ações, eu então vou pegar o T igual a 5 e vou substituir em uma das funções. Por exemplo, se você substituir lá na primeira função, a de T igual a T mais 10, você vai perceber que quando o T é 5, vai ficar 5 mais 10, que é 15. O que isso quer dizer então? Isso quer dizer que as empresas terão o mesmo preço de suas ações após 5 meses e o valor dessas ações é de R$15, de modo então que a resposta correta é a letra A. A questão 3, considere a função f dada por. Bem, o que aparece aí para a gente é uma função definida por 3 sentenças. O que é isso? É uma função que ela tem 3 fórmulas, onde cada fórmula vai ser para um determinado intervalo. Essa função f de x ela vai ser 3x menos 2 para x menor ou igual a menos 2. Então, qualquer valor de x que seja menor ou igual a menos 2, a fórmula que eu vou usar é 3x menos 2. A outra sentença é menos x ao quadrado mais 2x para menos 2 menor que x, menor ou igual a 2. O que isso quer dizer? Se eu pego valores de x entre menos 2 e 2, incluindo 2, para esse intervalo, a função que eu vou pegar é menos x ao quadrado mais 2x. E a terceira sentença, x ao quadrado mais 2x menos 8 para x maior do que 2. O que quer dizer que para todo valor de x superior a 2, eu pego então a função x ao quadrado mais 2x menos 8. Então, dada essa função definida por 3 sentenças, calcule, na letra A, f de menos 4. Observemos que o menos 4 ele é menor do que o menos 2. Se o menos 4 é menor do que o menos 2, eu tenho que pegar então a primeira sentença lá que é para x menor ou igual a menos 2. Vai ficar f de x igual a 3x menos 2,
Substituindo o x por menos 4, então f de menos 4 é igual a 3 vezes o menos 4 menos 2. 3 vezes o menos 4 dá menos 12, menos 12 com menos 2 dá menos 14. Portanto, f de menos 4 é menos 14. A letra B, eu quero f de menos 1. Vamos procurar um intervalo em que está o menos 1. Olhando ali para as três sentenças que definem essa função, eu percebo que o menos 1 ele se encaixa no intervalo entre menos 2 e 2. Como ele se encaixa nesse intervalo, eu vou ter que pegar então a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x. Quando eu trocar o x por menos 1, fica f de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado mais 2 vezes o menos 1. De modo então que eu tenho menos 1 ao quadrado é 1 positivo, porque o expoente é par, mas como tem um menos antes do parêntese, vai ficar então menos 1 a resposta. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Quando eu juntar menos 1 com menos 2, dá menos 3. Logo, f de menos 1 é igual a menos 3. A letra C, f de menos a raiz quadrada de 5. Se a gente raciocinar, a raiz quadrada aproximada de 5 é aproximadamente 2,2. Então, na verdade, eu quero f de menos 2,2. Observemos que menos 2,2 é menor do que menos 2. Com isso, então, eu percebo que eu vou ter que encaixar essa função lá na primeira sentença. F de x igual a 3x menos 2. Como eu quero f de menos a raiz de 5, eu boto no lugar do x menos a raiz de 5. Então, vai ficar f de menos a raiz de 5 é igual a 3 vezes menos a raiz de 5 menos 2. Resolvendo, então, f de menos a raiz de 5 dá menos 3 raiz de 5 menos 2. Não dá para juntar essa expressão, porque a raiz quadrada de 5 só está multiplicando menos 3, de maneira que eu vou deixar exatamente dessa forma. Portanto, f de menos 5 é menos 3 raiz de 5 menos 2. A letra D, f de 0. Bem facilmente a gente pode verificar que o zero está no intervalo entre menos 2 e 2. Desse modo, então, eu vou tomar a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x. Coloque 0 no lugar do x, vai ficar f de 0 igual a menos 0 ao quadrado mais 2 vezes 0. Então isso aí é menos 0 mais 0, ou seja, f de 0 é 0. A letra E, f de 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Então a gente observa que 2,5 ele está no intervalo maior do que 2. Se ele está no intervalo maior do que 2, eu vou pegar então a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. Ou seja, eu vou pegar então a terceira sentença. Se eu pego a terceira sentença, substituindo por 5 sobre 2, vai ficar f de 5 sobre 2 é igual a 5 sobre 2 ao quadrado mais 2 vezes 5 sobre 2 menos 8. Resolvendo então, 5 sobre 2 ao quadrado é 25 sobre 4. 2 vezes 5 sobre 2, corto 2 com 2, vai dar só 5, menos 8. Quando eu juntar 5 menos 8, dá menos 3. Então, f de 5 sobre 2 é 25 sobre 4 menos 3. Eu vou, então, agora igualar os denominadores. Para igualar os denominadores, esse 3 eu escrevo como sendo 12 sobre 4. Deixo os denominadores igualados. Então, agora eu junto os numeradores. 25 menos 12 dá 13, repete o 4. Portanto, f de 5 sobre 2 é igual a 13 sobre 4. A letra F, f de 3. Como 3 também é maior do que o 2, eu vou ter que pegar a terceira sentença. F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. Coloco 3 no lugar do x, então vai ficar f de 3 igual a 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 menos 8. Resolve, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3 dá 6, menos 8. Quando eu pegar 9 mais 6 dá 15, 15 menos 8 dá 7, portanto f de 3 é igual a 7. Quarta questão. Determine a lei de formação da função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, correspondente ao gráfico a seguir. Esse gráfico que nós temos aí representado é o gráfico de uma função do segundo grau
da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e eu quero então descobrir que função é essa. Eu quero então saber a lei de formação dela. Como a gente já fez inclusive em outras aulas, para eu descobrir a lei de formação, eu tenho que descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então esse vai ser o nosso intuito, descobrir A, B e C e montar a função. Para isso então, se eu observar o gráfico, dá para a gente destacar no gráfico 3 pontos. Você pode observar que o gráfico corta o eixo x no menos 1 e no 3. Onde o gráfico corta o eixo x, o y é 0. Então a gente percebe que f de menos 1 é 0 e f de 3 é 0. Além disso, o gráfico corta o eixo y no menos 3. Onde o gráfico corta o eixo y, o x é 0. Então eu posso afirmar que f de 0 é menos 3. A partir disso, pegando aí primeiro o f de 0 igual a menos 3, pega então a forma geral da função do segundo grau e substitui o x por 0. Vai ficar f de 0 igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. A vezes 0 ao quadrado dá 0, b vezes 0 dá 0. Lembrando que o f de 0 é menos 3, então fica menos 3 é igual a 0 mais c. Ou seja, c é igual a menos 3. Eu já descobri então o valor de uma das letras. Eu já descobri quem é o c. Falta descobrir o a e o b. Para isso eu faço uso das outras duas imagens. Por exemplo, f de menos 1 é igual a 0. Então pega a forma geral da função do segundo grau e troca o x por menos 1. Vai ficar f de menos 1 igual a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais o c, que eu já descobri que é menos 3. F de menos 1 é 0, então fica 0 é igual a menos 1 ao quadrado é 1, uma vez a dá a, b vezes menos 1 dá menos b, menos 3. Joga agora o 3 para o outro lado com o sinal trocado e a gente obtém que a menos b é igual a 3. Guardemos por enquanto essa equação. Vamos utilizar a outra imagem. A outra imagem que eu ainda não utilizei é que f de 3 é igual a 0. Então agora eu pego de novo a forma geral da função do segundo grau e troco o x por 3. Vai ficar f de 3 igual a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais o c, que é menos 3. Lembrando que f de 3 é 0, então 0 é igual a 3 ao quadrado é 9a, b vezes 3 dá 3b, menos 3. Jogo o menos 3 para o outro lado com o sinal trocado, então a gente obtém que 9a mais 3b é igual a 3. Vou dividir todo mundo por 3 para dar uma simplificada. Quando eu dividir todo mundo por 3, vai ficar 3a mais b igual a 1. Bem, essa última equação, junto com a equação que eu deixei lá pelo meio, eu vou montar um sistema. Montando o sistema, eu tenho que a menos b é igual a 3 e 3a mais b é igual a 1. Vou aplicar, por exemplo, o método da soma, para eu cancelar menos b com mais b. Vai ficar então a mais 3a dá 4a, 3 mais 1 dá 4. Se 4a é igual a 4, então o a vai ser 4 dividido para 4, portanto o a é 1. Achei o a, já tínhamos o c, mas ainda está faltando o b. O que eu faço? Pega uma das duas equações do sistema e substitui nela o a por 1. Vai ficar então, por exemplo, substituindo em a menos b igual a 3, vai ficar, no lugar do a, coloque 1, então 1 menos b igual a 3, jogo 1 para o outro lado com o sinal trocado, então menos b é 3 menos 1, portanto menos b é 2. Troca agora o sinal de todo mundo, logo o b igual a menos 2. Bem, se o a é 1, o b é menos 2 e o c é menos 3, agora eu posso montar a função do segundo grau. Coloco no lugar do a 1, no lugar do b menos 2, no lugar do c menos 3. De maneira então que a função vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3. Com isso então eu finalizo a correção dessa atividade. Logo em seguida eu dou sequência aos nossos assuntos, estudando o próximo tópico ainda de função do segundo grau.